E agora, neste Now às 3, juntam-se a nós Armando Esteves Pereira e Eduardo Batista Correia. Muito boa tarde aos dois, obrigado pela vossa presença. Professor, comece por si. Vimos o Reino Unido, a França a defender a extensão do cessar-fogo ao Líbano. Aliás, também hoje Caia Calhas veio defender exatamente o mesmo. O Irão diz que todos estes ataques violam o cessar-fogo. Esta confusão que está a haver com o Líbano tem algum nexo? Tem, no fundo, da perspectiva de Israel. Vamos ver os diferentes atores e como é que os diferentes atores olham para esta matéria. Da perspectiva de Israel, o Hezbollah armado é uma ameaça à sua existência. Aliás, o norte de Israel está completamente vazio. Cidades como Kiryat Shimona, que são regularmente atacadas a partir do sul do Líbano, estão completamente abandonadas. Portanto, as pessoas tiveram que, no fundo, sair de suas casas. E, portanto, Israel olha para o Hezbollah efetivamente como uma ameaça. O Irão, no fundo, que tem no Hezbollah um parceiro xiita, corre há muito que quem financia o Hezbollah é, no fundo, o Irão. O Irão quer que no fundo, a negociação toda envolva também o Hezbollah, no fundo, mantendo esta forte ligação. Por outro lado, os Estados Unidos vieram ontem, aparentemente, anunciar que a trégua envolvia também tréguas em Israel, com o Hezbollah. Depois, passado poucas horas, alguém dizia o contrário. Portanto, o que é que isto significa, Rodrigo? Significa, é um bocadinho a Donald Trump. Sempre que pomos Donald Trump no meio de temas sérios, há uma enorme confusão. Eu já não consigo perceber se ele faz isto de propósito ou se é mesmo falta de talento. Donald Trump fez a sua vida toda à volta de negócios. Portanto, acaba por Novas ser estranho. informações agora com novas declarações de Merz. O chanceler alemão diz que vê a situação no sul do Líbano com particular preocupação. Diz mesmo que a gravidade com que Israel está a travar a guerra ali pode fazer com que o processo de paz, como um todo, falhe e isso não pode ser permitido. Merz refere ainda que não quer que a guerra entre os Estados Unidos e o Irão sobrecarregue ainda mais as relações entre os Estados Unidos e os seus parceiros europeus da NATO. Outra declaração de Merz diz: não queremos, eu não quero que a NATO se divida, a NATO é garante da nossa segurança, incluindo e sobretudo na Europa. Acrescentou ainda Friedrich Merz que incentivou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa chamada telefónica, a prosseguir as negociações com o Irão com urgência. Dizer novos detalhes, já te passo a palavra também, Armando, só mesmo para concluir, professor. E aliás, com estes novos dados aqui que vão acrescentar a Alemanha. No fundo, Israel não tem incentivo nenhum nesta fase para terminar com esta guerra. Porquê? Porque o objetivo principal está longe de estar concluído, que é, no fundo, a alteração do regime no Irão. Portanto, nós estamos aqui perante um enormíssimo dilema e ainda agora os parceiros europeus vêm, no fundo, aconselhar a que Israel, no fundo, termine as suas hostilidades para com o Hezbollah. Mas, da perspectiva de Israel, isso é, se quisermos, uma equação praticamente impossível, porque Israel não quer viver debaixo daquela tensão. Estamos numa situação muito crítica. Muito crítica, um cessar-fogo também muito frágil, Armando, e parece que todos contra Israel neste momento. E muito bem, esta guerra é uma guerra de Israel, que Israel encomendou aos Estados Unidos. E agora o problema de facto é Israel. E ontem foi muito grave. Não foi só o ataque ao Hezbollah, porque ontem Israel atacou Beirute e outros locais, no centro de Beirute, zonas que já não são maioritariamente xiitas. Foi o maior ataque com mais vítimas desde 82. E quem se lembra de 82 são massacres que vergonham a história da humanidade também. Os massacres de Sabra, Shatila, portanto são anos negros na ocupação israelita no Líbano. Israel agora é um problema e esta guerra, aliás, começa por Israel e pelo objetivo do governo de Netanyahu, que é o grande vencedor nestes 20 e tal anos, conseguiu eliminar todos os seus grandes inimigos e o último inimigo que falta é de facto o Irão, que ainda não conseguiu derrotar. E é o maior inimigo à estratégia de Israel, que provavelmente parte do sul do Líbano já não é do Líbano. O que Israel está a fazer no sul do Líbano, e se calhar noutras áreas do Líbano, está a fazer nesse território aquilo que fez em Gaza com carta branca da comunidade internacional, particularmente da União Europeia, que está com estas declarações, mas de facto não está a ser capaz de travar Israel nestes massacres no Líbano. E a propósito também, e aqui falando de certa forma da União Europeia, nós voltamos hoje a assistir a Donald Trump a criticar duramente a NATO, está a ponderar mesmo a punir alguns países da NATO pela falta de apoio durante esta guerra. Temos aqui mais uma vez a aliança sob forte tensão. Parece-lhe realmente que os Estados Unidos, que é um risco que os Estados Unidos saiam da NATO ou não?
Rodrigo, temos com Donald Trump à frente dos destinos dos Estados Unidos, evidentemente que é uma hipótese que temos que considerar de forma bastante séria. Isto não significa que venha a acontecer. Agora, a hipótese deve ser estudada e deve ser precavida por parte europeia. Eu sou um enorme defensor de uma força militar conjunta europeia, o que é muito difícil face à forma como a Europa toma decisões. Eu diria que nós não conhecemos o futuro político dos Estados Unidos. E o que é facto é que a defesa europeia tem, sensivelmente nos últimos 80, 90 anos, estado bastante assente na segurança que os Estados Unidos têm dado e no reforço dessa segurança à segurança europeia. Independentemente dos financiamentos, isso é um tema mais secundário. Sim. Mas o que é facto é que a Europa se deixou, nestas últimas décadas, no fundo, tornar dependente em duas matérias extremamente importantes. No fundo, do ponto de vista militar, nós hoje somos dependentes dos Estados Unidos, evidentemente. Nossa capacidade militar, nossa europeia, não é suficientemente robusta. E, por outro lado, também somos dependentes tecnologicamente. Muito dos Estados Unidos, praticamente todo o hardware e software que nós usamos, seja a nível individual, seja a nível empresarial, é de marcas americanas ou de marcas chinesas. E, portanto, a Europa tem que acordar para uma realidade nova, onde, de facto, esta interdependência, esta relação com os Estados Unidos pode não ser tão saudável quanto foi até aqui, e, no fundo, iniciar um trajeto, independentemente de vir ou não a cair a NATO, mas iniciar um trajeto onde esteja, pelo menos, mais segura. Pois, e para já parece que isso não está a acontecer de todo. Ainda não. Ainda não. Armando, como é que devemos também encarar todos estes ultimatos de Trump, todas estas ameaças de Trump, que no caso em concreto da guerra parece que é só para adiar o fim desta guerra? Como o Eduardo disse, no fundo Trump é um negociante. A experiência dele é de negócio de imobiliário, do real estate a Manhattan ou em Atlantic City. E no fundo é quase um negócio. Há um livro que ele não escreveu, mas que está escrito no nome dele, que é a Art of the Deal, a arte do negócio, e que explica isto tudo. Ele, no fundo, quer sempre tirar a maior vantagem do adversário. Isso, levado para as relações internacionais, para a diplomacia e para a guerra, é mais complicado. Porque, do outro lado, está gente também com muita cultura, com muito saber, e que conhece os trampos deste mundo de gingeira. Claro. Aliás, a elite, o regime iraniano é cruel, é uma ditadura clerical absurda, é um regime cruel e que devia mudar. Eu gostava que mudasse e que o Irão fosse uma democracia, que as pessoas tivessem mais liberdade. Mas este regime dos ayatollahs tem gente com mais saber do que a administração de Trump. São mais bem preparados. Portanto, e por isso estão a ganhar esta guerra. Porque o Irão, os Estados Unidos, em termos militares, pode levar o Irão para a Idade da Pedra. Pode. Mas com a capacidade de sacrifício. Ainda para mais, que também é um valor muito presente na religião xiita, no xiismo, eles resistem. Por isso mesmo, eles já ganham esta guerra. Os Estados Unidos não têm maneira de ganhar, porque podem destruir, mas isso, com 90 milhões de pessoas, num país tão grande e tão populoso, não pode fazer nada. Que consegue destruir numa noite uma civilização inteira, milenar. Sim, mas não pode matar as pessoas todas. São 90 milhões. Claro. Portanto, o Irão vai sobreviver a isto. Portanto, aquilo é um beco sem saída para Trump, porque se para lá metesse tropas no terreno para agilizar essa mudança, seria um massacre de tropas americanas, porque seriam precisos provavelmente 2 milhões de soldados. 2 milhões de soldados implicavam um número de baixas muito pior que o do Vietnã. E hoje o mundo é muito mais mediatizado do que quando foi no Vietnã. No tempo de Vietnã havia só algumas televisões que só transmitiam à noite os telejornais. Hoje o mundo, as imagens passam num minuto nas televisões, nos telemóveis. Portanto, seria politicamente inviável. A minha esperança é que dentro de 20 dias o Congresso americano vai provavelmente votar esta guerra e vai obrigar Trump a acabar com isto rapidamente. Mas antes disso, passam-se os 15 dias que Donald Trump deu ao Irão de cessar fogo para que se chegue a um entendimento. Sim, mas o Trump vai oscilando. Mas pegando no conceito que o Armando muito bem aqui trouxe, de facto o Irão está muito bem preparado. A sua cúpula estuda durante anos em escolas religiosas, em escolas tecnológicas. O Irão produz 300 mil engenheiros por ano. Mais que o somatório de França e Alemanha.
Ou seja, a Alemanha e França juntas não chegam ao número de engenheiros anuais, a sair das universidades, que o Irão produz. Portanto, estamos perante uma sociedade que é atacada desde Alexandre o Grande, 500 anos antes de Cristo, que está muito habituada na sua história a tentativas de invasão. E, portanto, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista da preparação, no fundo, da sabedoria dos chefes. E estamos a falar de um regime hediondo, que assassina sem qualquer pingo de complacência, sem humanidade. Mas é um regime muito bem preparado. E é um regime suficientemente disperso e descentralizado que permite a estes 92 milhões de habitantes, aos 600 mil afetos às forças militares, resistir a estes dois ataques. Estamos a falar de duas das maiores forças e mais fraticidas militares do mundo, Israel e Estados Unidos, a atacarem simultaneamente o Irão. Portanto, aconteceu tudo ao contrário do que poderia ter acontecido. No fundo, o Irão passou a condicionar a economia mundial, passou a condicionar os mercados. Todos nós estamos a pagar essa fatura. Exatamente. Atenção. E, por outro lado, o Irão consegue estrangular também o Estreito de Hormuz, consegue condicionar os países do Golfo que andaram a construir, no fundo, países na Terra nas últimas 5, 6 décadas e consegue resistir. E, portanto, evidentemente que este regime totalitário, torturador, sai reforçado. E, portanto, as forças da oposição têm hoje mais medo do regime do que tinham há 2 ou 3 meses atrás. Portanto, tudo ao contrário. E, de facto, e agora pegando no que o professor Eduardo Correia estava a dizer, o Irão continua com esta arma, que é poder fechar os Estreitos de Hormuz. Ao contrário do Irão, que não tem risco de sobrevivência, Dubai está em risco de sobrevivência, Qatar está em risco de sobrevivência, o Abu Dhabi em risco de sobrevivência, o Bahrein em risco de sobrevivência. Porque basta. E mesmo na Arábia Saudita, Riad fica em risco de desaparecer. Porque se a guerra se complicasse e se houvesse um ataque às infraestruturas civis, como prometeu Trump, haveria eventualmente uma resposta iraniana às desestabilizadoras e acabaria tornaria inviável o Dubai, que ficou na fama nestes anos todos, com aqueles prédios, com aquela vida quase paradisíaca para muitos ocidentais e para quem fugia aos impostos e ia para lá. Isso desapareceria rapidamente. Aliás, sim, e tu puxavas agora a questão dos ataques às centrais de dessalinização, que podem ter impactos enormes em países feitos em cima do deserto, não é? E ao contrário do Irão, que tem barragens, porque é um país montanhoso, tem até alternativas de água. Esses países do Golfo não têm, dependem, em mais de 90% alguns, dessas centrais de abastecimento de água.